Você chega num lugar e por algum motivo você está vestido diferente, ou você dormiu pouco, ou nada aconteceu, simplesmente. Mas alguém chega e fala, nossa, fulano, você tá com uma cara estranha, você parece meio abatido, você tá bem? Nós temos 3 tipos de reações. Reação número 1. A pessoa que chega e fala, não, nossa, eu tô bem, por quê? O que você acha? Você acha que eu tô estranho? Não, é que geralmente eu costumo passar um corretivo na olheira, mas hoje eu não passei porque eu nem tive tempo de manhã. Mas você acha que ficou esquisito? Você acha que eu tô com a cara meio abatida? Pode até ser que eu esteja abatida e eu não tenha percebido, mas eu acho que é realmente pela falta de maquiagem. Mas é porque eu tenho ficado sem tempo mesmo e também eu tô querendo deixar de usar muita maquiagem, sabe? Falando, porque não sei se é bom. Então, a gente tem, nesse primeiro exemplo, a pessoa que se explica todinha, que se justifica todinha. Segundo exemplo, você tá achando que eu tô muito abatida? Eu, se fosse você, olhava pra sua cara, porque também não tá muito boa, não. Ninguém tem nada a ver com o meu rosto, com como eu tô, com a minha cara, se eu tô com olheira ou se eu não tô. Terceiro exemplo, não fala nada, não reage, não verbaliza. Mas fica o dia inteiro, 1 semana, 2, 3, 1 mês, pensando internamente naquilo que ouviu, naquilo que a pessoa falou, né? Ou seja, fica remoendo. Pessoal, todos esses cenários aqui, do explicativo padrão, do explicativo reativo, porque ele acha que ele não está se explicando, mas ele está reagindo, mandando a mensagem de cala a boca, fica quieto, eu detesto quando você fala da minha cara, não faça isso. A mensagem dele é, eu não tô nem aí pro que você falou, mas ele tá muito aí. Porque ele tem que controlar a atitude do outro, né? E o terceiro, não fala nada, não reage nem brigando e não reage nem entregando o que o outro quer, mas remói internamente aquilo. E remói no sentido de que esse remoer não tem fim. Por quê? Porque às vezes pende para o lado do primeiro exemplo, às vezes pende para o lado do segundo. Quem nunca ficou remoendo uma situação assim? Por que a gente remói? Por quê? Porque você não tem um ponto de vista, um posicionamento. Você às vezes pensa, nossa, mas a pessoa falou que eu tava abatida. Eu não tava abatida, não, eu tenho que ficar do meu lado, eu devia ter falado alguma coisa, ou que se dane o que a pessoa pensa. Minutos depois tá assim, mas será que eu não devia cuidar um pouco mais de mim mesma? Olha a pele da fulana, a pessoa também tá descansada porque não tem criança. Então não tem fim. Todas essas pessoas, todas essas formas de reação são reatividades. É sim que você tá dando muita força para o que está de fora. Tome um cuidado de entender que existem as ressalvas, né? Não é uma coisa se aplicar tudo na vida. Então você pode falar assim, não, Bárbara, mas teve um dia que eu tive que mandar a pessoa calar a boca mesmo, porque ela não podia falar aquilo de mim. Perfeito, correto. Tem algumas situações que você tem que se pontuar desse jeito e outras situações em que não é você sendo explicativo, dando a sua energia, porque muitas vezes você vai falar assim, não, Bárbara, mas uma pessoa muito querida, ela realmente estava preocupada comigo naquele dia. Foi uma coisa genuína. E aí eu tive que contar para ela a situação que eu tava para tranquilizar ela. Faz parte, né, gente? E até no terceiro ponto, você pode falar assim, não, Bárbara, mas teve uma situação que eu fiquei remoendo mesmo, mas é porque eu tinha que encontrar uma solução. É porque aquilo era um gatilho e estava atuando em mim, então você parou para refletir, para tirar aquele gatilho. Então, gente, não é uma formulazinha para tudo na vida, mas é o ponto que a gente vai entender desses 3 tipos de reação. Você está reativo quanto àquilo que o outro te provoca. Veja, a pessoa do primeiro exemplo, a explicativa, padrão aí, ela está entregando para o outro o que esse outro quer. Raras as vezes a pessoa vai realmente estar preocupada com você. Vai falar, fulano, você tá bem? Mas até o jeitinho que a pessoa fala, não é? Você tá abatido, nossa. Nossa, você tá com uma cara de doente. Nossa, você dormiu pouco, foi? E isso acontece em N lugares, né? Uma vez eu tava no salão de beleza e realmente eu tinha dormido pouco aquela noite por uma série de coisas. Eu tava de mudança de casa, um monte de coisa. E eu tava no salão de beleza e a pessoa tava lá do outro lado me olhando. Sabe quando a pessoa tá te olhando, te secando? Lá no balcão de atendimento.
E de lá ela gritou pra mim: nossa, menina, você virou à noite? Então isso é uma curiosidade que vem na maldade. Ela quer saber, por que você virou à noite? Eu tô muito curiosa pra saber por que você virou à noite. Não é uma preocupação genuína. Um estranho pode ter uma preocupação genuína com você, né? Ai, você tá bem, aí ele vai ter um cuidado com você, mas ele não vai invadir. Quando a pessoa é curiosa e ainda julga, assim, né? Por que será que ela virou à noite? Tipo, tá aprontando, né? Eu tava de mudança de residência, a pessoa não tem nada a ver comigo. Então, nesse cenário, nossa, fulano, você virou à noite. Eu tô fazendo a unha, oi? É fazer de desentendido. Oi? Não, você tá com uma carinha de cansada. Ah, é minha cara mesmo. É que você tá me conhecendo hoje. Xingou a pessoa, mandou ela calar a boca, foi agressivo. Não. Mas é o famoso fazer de sonso. Por quê? Porque a pessoa está fazendo numa curiosidade invasiva, vulgo maldade. Você já é inteligente e sábio o suficiente para não entregar aquilo para a pessoa que ela quer. Então você fica no estado de neutro e principalmente aquilo não te afeta. Nossa, como é que uma estranha assim sendo invasiva? Isso, gente, acontece. Ó, o dia inteiro você passa por isso aí. Uma vez eu tava meio inchadinha, eu tava de TPM, e eu fui no outro salão, fui no salão de beleza, eu tava em BH ainda. A pessoa foi me atender e falou: Bárbara, você não tem essa barriguinha, você tá gravidinha? Que mulher que tava um pouquinho inchada, que mulher que nunca ouviu que você tá grávida, que pôs uma blusinha, uma calça que nunca ouviu que tava grávida. Isso é uma curiosidade invasiva, não tem nada a ver. Se você tiver esse gatilho, essa reatividade, você vai começar a falar: não, mas sabe o que é? Que eu tô de TPM, ai, quando eu fico inchada, ai, quando eu como glúten, ai. Você não tem que fazer isso. Quando você faz isso, o que acontece com você? Você entrega da sua energia. Você sai sugado, você sai cansado, porque você sai sem uma parte sua. Pode ser uma parte muito pequena. Não quer dizer que você está dando 10% seu para um estranho, 50% seu para um estranho. Quando relacionamentos muito longos ou às vezes muito tóxicos, com muito love bombing no começo e depois muita manipulação, quando eles terminam, se você já passou por um relacionamento assim que te sugou, você lembra o quanto tempo demorou para você levantar, hein? Por quê? Porque você tinha entregado 40%, 50%, 60%, 70% do seu eu para aquela pessoa. Porque constantemente a pessoa invadia você com esse desejo, com essa curiosidade. Geralmente a curiosidade é a invasão do estranho, como eu falei, a mulher no salão de beleza, falando da barriga, falando que tá cansada, falando... Isso é a invasão do estranho, a invasão pela curiosidade, pela fofoca, mas que quer subtrair de você alguma coisa. É como se a pessoa estivesse na janela, no reality show dela, ela é o telespectador, você tem que dar um entretenimento. E o entretenimento para ela é ver a sua desgraceira. Entendeu? Quando você fala: ah, é porque eu não tava bem, ah, é porque eu tô meio inchado, ah, é porque eu não tive tempo para cuidar de mim essa semana. O que você tá falando? Você tá dando entretenimento para a curiosidade dessa pessoa? E a sua palavra tem poder na sua vida, você tá ficando desmoralizado. Não é porque ninguém tem o poder, não é porque ninguém te humilhou. É porque saiu da sua boca. A sua energia, você verbalizou, você aceitou aquela ideia. Poxa, é mesmo, né? Eu tô inchada, ai, eu não devia. Ai, eu tô cansada, ai, eu não devia. Ai, eu tô com essa roupa que eu não devia. Ai, o meu jeito de falar é estranho, eu tenho que mudar o meu jeito. Se você aceita essa ideia e se isso passa pelo seu sistema, pronto, a pessoa já se sente bem. Você tá literalmente dando energia. Gente, a gente não vê os campos energéticos. Quem é sensível vê. E tá aqui pra te falar. Certo? Que a pessoa não vai chegar e vai falar pra você: oi, fulano, tudo bem? Olha, eu tô afim de dar uma vampirizada. Eu tô afim de dar uma vampirizada, então eu tô afim de caçar algum defeito em você, falar pra você que você tem esse defeito, e quando sair da sua boca, você vai me nutrir, você vai me dar papinha energética. A pessoa não vai falar isso. Porque a própria pessoa não raciocina assim.
A própria pessoa às vezes não sabe do mundo energético. Mas não é porque não sabe conscientemente que não age nele, não vive nele, nós vivemos nele. Nós vivemos numa sopa, um grande sopão, um grande caldo energético. Por que que a pessoa sai melhor quando você se abaixa, uma pessoa que nunca te viu? Porque ela, nham, 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 papinha energética. Porque a maioria das pessoas não constrói o bem-estar para si. Então, se eu não construo o bem-estar para mim, eu tenho que pegar o bem-estar do outro. Como é que você pode estar bem sendo que você está com essa barriga inchada? Me dá um pouco do seu bem-estar? Como é que você pode estar bem se você está com essa olheira? Como é que você pode estar bem se você ainda não casou e tem filho? Como é que você pode estar bem se o seu empreendimento não está dando certo? Eu vou apontar em você. Você tem que se lembrar que não está tão bem assim. Aí você se lembra que não está tão bem, porque a pessoa te lembrou. E aí ela fica bem. Transferiu. Transferiu, transferiu. Nossa, mas eu nem tava tão bem assim. Mas se explicou, ficou pior. Porque a pessoa viu em você alguma coisa que ela tá precisando. A papinha dela, energética, né? Então, essas são as pessoas que acabam de te conhecer, que fazem comentários aí, comentário na internet, você isso, você aquilo. Aí, se você admite, você dá. Mas também, se você briga, você dá. Ah, se você briga, você também dá. Que é o segundo cenário, né? Nossa, fulano, eu não vou admitir você falar assim de mim, que não sei o quê, que não sei o quê, e tal, papapá. Como é que a pessoa vai ficar? Fulana, eu só falei porque eu me preocupo com você. Não é assim as carinhas? Ah, os cílios ficam desse tamanho. Só falei porque eu me preocupo com você. Nossa, você tá agressiva. Aí ela vai ter o quê? Os motivos pra falar. Ela já zoou com os seus chakras, já zoou com o seu equilíbrio. Entendeu? É diferente, como aquele exemplo que eu dei pra vocês. Tem até um vídeo muito antigo com esse exemplo aqui. Eu tava entrando num lugar belíssima. Tava de vestido longo, de luvas, linda. E eu tava de franjinha na época, com um cabelão. Eu tava bonitíssima, bonitíssima. E quando eu entrei, estavam me filmando, era na minha formatura. Estavam me filmando assim, que tava filmando todos os formandos que entravam no tapete vermelho, aquela palhaçada de formatura, né? Se fosse hoje, eu não faria formatura, não. Uma palhaçada, um dinheiro jogado fora. Mas eu fiz, né? Eu fiz. 2008, né? Você forma, né? Hoje a gente escolhe o que a gente quer fazer, mas antes eu seguia mais o baile. E aí, tinha uns meninos, assim, de uma outra turma. Os meninos ficaram assim. Os meninos estavam babando. Mas literalmente, os meninos estavam assim. Uma cara de otário. Porque eu tava muito bonita, gente. Eu tava muito bonita. Entrando assim. E aí, essa minha colega de sala tava no meio dos meninos. E aí, eu me aproximando, a câmera ia aproximando. Era uma escadinha que eu entrava, assim, no salão de formatura, né? Aqui era o jardim. Eu tava no tapete vermelho do jardim. E o povo acumulando pra me ver. Porque eu tava muito bonita. Claro, o povo tava acumulando pra ver quem entrava também, mas eu tenho consciência que eu tava muito bonita. Se eu tivesse filmagem, depois eu não comprei a filmagem, não comprei nada, gente, porque eu sou desapegada de tudo. Por isso que eu não faço festa mais, porque eu não tiro uma foto. Não, paguei o álbum de foto da faculdade e não sei cadê as fotos, sabe? Eu sou muito largada nisso. E aí, entrei. Quando eu tava entrando. Aí ela virou e falou assim, a Bárbara tá de peruca! Sabe, bem ridícula, assim. De peruca! E eu não tava de peruca, eu poderia estar de lace, né? Mas não tava, não. E aí os babacas começaram a rir, porque ela fez um deboche pra quebrar aquele seu momento. Sabe quando a pessoa faz um deboche pra quebrar o seu momento? Aí eu cheguei na frente de todos, porque ela fez na frente de todos. Então eu fiz a mesma coisa que ela fez, na frente de todos. Aí eu peguei e falei o nome dela, que eu não vou falar aqui no meu caso. Falei, fulana, quanta inveja! Eu falei tranquila, com um sorriso. Falei, quanta inveja, fulano. Quebrou. Você tá entendendo? Mas não é aquela reação de não fala assim de mim, eu não vou admitir falar assim do meu cabelo. É muito diferente. Porque realmente eu tinha consciência da minha beleza. O que ela fez? Ela pegou num ponto da minha estética pra tirar a consciência da minha beleza e tirar a reação dos outros perante a minha beleza. Naquele momento.
E quando você tá de vestidão e de luvas, você quer se sentir bela. Então não foi uma coisa fútil, né? É diferente. Se você tá fazendo uma outra coisa, a pessoa mexe com sua aparência, você não é. Mas ali não, ali tava errado. Não. Era pra tirar minha consciência da minha beleza. Pra eu ficar acanhada, ridicularizada. Mas não é reagindo, não fala assim do meu cabelo, eu não vou admitir, eu não tô nem aí que falem. Não é. Você tá aí sim se você responde assim. Então, se você mantiver, quando você passar por uma situação dessa, por um ataque ou por alguém te cutucar ou alguém criar uma irritabilidade em você, a não reação é essa. Não quer dizer que você vai verbalizar ou não, mas você tem um posicionamento em que a pessoa não tirou aquilo que ela queria tirar. Você entende? Tirar a consciência da minha beleza. Naquele caso eu falei, nossa, fulano, quanta inveja! Na frente de todos. A pessoa, que isso, Bárbara? Que isso, Bárbara? Não é inveja, não. Que isso, Bárbara? Eu não sabia o que ela fazia. E pronto, cumprimentei todo mundo e ficou todo mundo meio esquisito. Né? Porque as pessoas são muito influenciáveis. Muito, né? Então, só de cair nessa pataquada dessa menina aí, é muito influenciada. Então, pronto. Aí eu entrei no salão de festa, fui tomar meus drinkzinhos, fui me divertir. Continuei consciente da minha beleza. Então, essa pessoa não tirou a minha energia. Mas se você briga, é isso. Eu tô também entrando toda majestosa, toda princesa, toda rainha, e eu vou fazer um barraco. Não era essa a energia que eu escolhi antes dessa interação. Então você tem que estar consciente não só das qualidades que a pessoa quer tirar de você, porque isso é milésimo de segundo. Você tem que estar consciente constantemente das suas qualidades divinas, por isso que eu bato nessa tecla. Beleza, saúde, vitalidade, lucidez. Se você souber que você é essa pessoa, nada te tira disso. Equilibrada. Porque aí vem alguém te provocar, você fala, que interessante, mas eu sou bonita. Eu não preciso que você fale isso. Isso diz de você. Isso tá dizendo da sua inveja. Nossa, você falou da minha vitalidade? Nossa, que interessante. Eu sei que eu sou uma pessoa saudável que cuida da minha vitalidade. Eu sei que eu tenho disposição. Você tá me acusando de estar acabada, detonada e cansada. Isso diz das suas projeções. Talvez seja você que precise descansar. Você não precisa verbalizar, você pode apenas pensar e aquilo não é subtraído. Agora, quando a pessoa te faz questionar ou brigar, acabou, você está entregando. E o terceiro ponto é a mesma coisa. Você vai ficar ruminando aquilo que foi falado. Entendeu, pessoal? Ficou claro o que é essa doação de energia constante que você faz? A partir de agora, é aquilo que eu sempre falo. Preserve a sua inocência, mas a ingenuidade tem que acabar. São coisas extremamente diferentes. Vira e mexe eu falo disso aqui. A cartinha do tarô do Osho, que se chama Inocência. Nessa carta, a gente vê um velho sábio conversando com um gafanhoto que está ali pousadinho no seu dedo. E ele conversa com esse gafanhoto porque é inocente, né? Então que você preserve a sua inocência, que você converse com os bichinhos, que você converse com a natureza, com o sol, que você cante aí sozinho enquanto tá fazendo sua comidinha, você cantarole alguma coisa, que você acredite na vida, que você tenha fé no melhor, mas a ingenuidade de ser reativo, de achar que tudo que o outro provoca em você, você tem que dar. Você foi programado, isso é um treino para você se justificar e dar a sua energia. Gente, tem gente que se a gente tem uma troca, se a gente tem uma interação com a pessoa ela tem tanto isso nela de querer extrair do outro, que ela meio que vai te forçando a falar mal de você. Tem gente que tem essa arte da manipulação. É para extrair energia. É para extrair elan vital. Você não sabe o que é isso? Não, para extrair o seu prana. Ah, Bárbara, só grandes magos e bruxos. Não! Todo mundo tem alguma estratégia vampiresca. Por quê? A gente é bicho. A gente precisa sobreviver. Só que ao contrário do leão na savana, que o poder que o leão tem é se esconder, espreitar a zebra e atacar, aqui fisicamente, né? E o instinto dele, e a musculatura dele, o quanto ele consegue correr, o ser humano tem estratégias mentais.
armadilhas psicoemocionais para pegar a papinha que ele precisa de você, energética. Não fique na inocência, não fique na ingenuidade de achar que as pessoas não fazem isso. Você já fez isso com outras pessoas. Você já teve um gostinho quando aquela pessoa, pode ser uma cantora, pode ser uma pessoa famosa, um artista, quando ele chegou e falou que ele estava num dia muito ruim. Eu também dou esse exemplo aqui, costumeiro no canal. E você falou, ai, que bom que essa pessoa está muito mal. Eu me sinto menos pior. Com aquela pessoa que você nem conhece, que é uma celebridade que está distante, com ela falando que ela está mal, você já extraiu alguma coisa boa para você. Isso tá errado, gente. Isso tá errado. Mas é mecanismo de sobrevivência. Ao invés de você caçar meios de se elevar, você precisa que o outro se abaixe. Eu sei que você faz isso muito menos, você já fez isso mais, você se desprograma, busca se conhecer, mas e as pessoas que não estão nem aí? E as pessoas que realmente gostam desse poder que tem sobre os outros, quando diminuem através dessa curiosidade invasiva, né? E a curiosidade invasiva foi um exemplo que eu dei aqui de pessoas desconhecidas, mas como eu havia pincelado ali o narcisista, ou a pessoa que fica numa relação abusiva mesmo com a outra, que se coloca nesse espectro, quanto mais ela extrair, quanto mais ela sugar energeticamente, melhor, né? E se você brigar com ele, brigar com ela, você tá muito agressivo, você tá muito descontrolado. E se você se justificar muito, nossa, você tá muito vítima, você tá muito coitado. E se você não falar nada, vai te provocar até você cansar e entregar alguma coisa. Por isso que você tem que, ir pras colinas. Não é sinônimo de força ficar sendo abusado. E manter a postura de que tá bem. Uma hora você vai cair, porque você tá sendo sugado energeticamente e não tá percebendo. Então, vamos parar com essa postura explicativa, reativa e ruminante sobre essas provocações que você encontra. Saiba a partir de agora diferenciar as pessoas que querem o seu bem-estar e mesmo assim você não vai entregar tudo, você vai entregar aquilo que é suficiente naquele momento, naquela situação, mas você não vai entregar se diminuindo. A entrega se colocando inferior nunca ajuda ninguém, só te subtrai e alimenta vampiro. Tá na hora de parar com essa dinâmica. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu curtir, hypa o canal, vamos hypar os conteúdos, gente, tô muito feliz que vocês estão hypando, compartilha com aquele amigo que tá cansado de ser pamonha ou de ser reativo, de ficar pensando e ficar dando energia dele pra gente que não tem nada a ver, pra invasão que não vai levar a lugar nenhum. Compartilha com o seu amigo, deixa um comentário, que os comentários ajudam muito no engajamento. E se você, mulher especialmente hoje, quiser se aprofundar aqui, fazer uma varredura nessa baixa autoestima feminina, você vai fazer um maravilhoso combo Autoestima Feminina. Ele é um combo que tem 3 cursos incríveis. Nível 1, Desprogramação de Crenças Limitantes. Nível 2, Ativando a Sua Deusa, que é um curso lindo, lindo, lindo. E o nível 3, Equilíbrio dos seus polos masculino e feminino. Pra você ficar bem equilibrado, para não te faltar nenhuma polaridade. Esses 3 cursos juntinhos, eles têm o valor de 2 apenas, então super vale a pena você já adquirir todos os níveis, o preço é muito acessível, tá aqui no site. Espero vocês. Um beijo e até a próxima!